Bem, voltando para nossa aplicação, acabamos de ver que conseguimos fazer tudo funcionar. Nosso servidor já está rodando e podemos criar aqui todo o nosso código. Bem, para simplificar mais todo esse código que a gente está criando, vamos criar uma subtask usando o taskpy para criar uma rotina de subir o nosso código sem que a gente precise escrever tanto, beleza? Vamos lá. Então, deixa eu dar um Ctrl C aqui para acabar a aplicação. Vamos vir aqui no PyProject e vamos aqui criar uma nova subdivisão usando tool.taskpy.tasks. Aqui dentro, vamos criar a rotina de run. Essa rotina vai fazer? Ela vai gerar um comando no terminal que vai fazer uvicorn. O arquivo que a gente quer é o crude.spi. Dentro da parte do arquivo main, a aplicação.app, e eu vou colocar aqui um reload para que toda vez que a gente salve a nossa aplicação, dê um Ctrl S, o sistema perceber que arquivos foram mudados e ele reiniciar a aplicação. Então, pronto, só este comando aqui que a gente fez, a gente já consegue testar no terminal e saber se a nossa aplicação está rodando. Vamos ver aqui. Se a gente escrever task run, task mais o comando que a gente criou, e então podemos ver que a nossa aplicação já está rodando na porta 8080. Olha aqui ela já novamente. Então, vamos lá. Para agora, a gente não vai mais precisar disso aqui, já que nós temos uma subrotina que faz esse trabalho para a gente. Então, a gente pode tirar aqui. Vamos também matar nossa aplicação, porque a gente vai organizar isso aqui. A gente não precisa mais do import de uvicorn. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode fazer é criar um cadastro de usuários. Então, vamos agora criar aqui um cadastro de usuários. Porque o que se baseia no CRUD? É uma abreviação de Create, Read, Update e Delete. Ou seja, são rotas que a gente usa tanto para comunicação com o banco de dados, quanto para comunicação com as APIs. Aqui não vai ser tão diferente, tá? A gente vai acabar entendendo que muita coisa do que a gente usa lá para o back-end fazer a comunicação com o banco de dados, a gente também pode fazer com a comunicação via API, tá certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um model. O que são modules? São classes que ajudam a modularizar os nossos objetos, ou seja, são a trazer um padrão para os nossos objetos, beleza? Então vamos agora aqui criar uma classe, class user, onde ela vai receber base model, e aqui em cima a gente vai precisar importar base model do PyIdentic. From PyIdentic import base model. Boa. Base model. Beleza? Pronto. Aqui dentro a gente vai passar alguns parâmetros. Como por exemplo, ID. ID não. Calma. Eu vou passar nome. String. Passar a idade. Do tipo number. E vamos passar. Calma, que aqui não é tipo number. Estou confundindo com o JavaScript. Passar a idade do tipo inteiro. E aqui vamos passar is logged. Ou seja, se ele está logado. E vai ser um boolean. Eu vou trocar isso aqui para português. Logado. Pronto. Agora sim. Vamos agora criar a nossa... Com essa classe, a gente consegue criar usuários com este padrão de modularização. Ou seja, toda vez que a gente for criar um objeto e salvar ele dentro do nosso banco de dados, ele vai ter esse padrãozinho aqui. Ou seja, vai ter nome, idade e se ele está logado ou não. Beleza? Então, agora vamos criar o nosso banco de dados. Por hora, nosso banco de dados vai ser um array. Por quê? Aqui a gente vai primeiro pensar no conceito básico da construção de aplicações. Então, só um array já está de bom tamanho para a gente. Então, vamos lá agora. Depois de criar o nosso banco de dados, criar a nossa classe de model, eu vou apagar essa rota aqui.
e vamos criar a nossa primeira rota de fato, que vai ser a rota de create do CRUD, beleza? Então vamos aqui, calma, ponto post, que vai a rota de post é a rota que a gente vai usar para criar o usuário, aonde eu vou usar a rota users, onde a response model dela vai ser do tipo user, o status code dela vai ser igual. Vamos importar aqui de FastAPI status para que a gente consiga deixar tudo padronizado. Vamos deixar igual a 201 e response model by alias false. Beleza? Então, agora vamos criar a função de criar o usuário. Create new user. Beleza? Essa rota é muito simples, tá, galera? Então, a gente só vai precisar passar um usuário, vai ser do tipo user. E aí a gente retorna database.append user e retorna user para que a pessoa saiba que o usuário foi criado. Então, caso tudo isso aqui seja criado, vai dar certo. E agora vamos para a segunda rota, que no caso é a rota de get ou read. Beleza? Antes disso, vamos testar essa rota aqui para ver se ela já está funcionando. Vamos entrar aqui, task run, e vamos vir aqui na nossa aplicação. Beleza? Barra docs. Opa, tem algum problema? Ah, a aplicação está não está mais na porta 8080, está na porta 800. Beleza, aí se a gente ver aqui, a gente tem a nossa rota já criada. Vamos vir aqui. Beleza, nome. Eu vou colocar o meu próprio nome, então, Lan Silva. A idade vai ser 20 anos. E se eu estou logado ou não. E eu não estou logado. Logado não. Então, se a gente clicar aqui em execute, ele tem que voltar 201. Mas caso algum dado esteja errado, esteja errado, ou então algum padrão não esteja sendo usado, ele vai retornar a rota 402, 422. Executar, e ele retornou 201 com meu nome, a minha idade e se eu estou logado ou não. Beleza? Mas aí a gente acabou que não tem uma rota para visualizar se esses dados estão no banco de dados. Então, vamos criar ela agora. Vamos voltar aqui na nossa aplicação. Deixa eu fechar isso aqui. Vou marcar novamente a nossa aplicação. Limpar aqui, Ctrl L para limpar o terminal. Na verdade, eu vou fechar esse terminal e depois a gente abre no novo. Então, agora vamos criar a rota de ler todos os usuários. Então, get, onde a nossa rota vai ser também de users. Onde o response model vai ser uma lista de users. Ou seja, deixa eu só importar a lista aqui, porque senão vai ficar reclamando. Pronto, ele retornou a lista de usuários. O status code ele vai ser de status. Se tudo der certo, vai ser status.200. Cadê aqui? HTTP 200. E o response model by alias também vai ser falso. Ok. Agora a gente vai criar a nossa função def get all users para pegar todos os usuários. E a gente vai apenas retornar um banco de dados. Então, nós vamos retornar todo o banco de dados, tá? Depois a gente pode até tratar melhor isso aqui, mas por enquanto isso está melhor. Beleza. Se a gente for colocar agora para rodar, então, é só fechar aqui. Pronto. Run. Vamos abrir aqui nossa aplicação novamente. Se a gente recarregar aqui, a gente vai ter a rota de get all users.
Porém, se a gente for tentar um tryout aqui, vocês podem ver que o nosso usuário não está mais aqui dentro do nosso banco de dados. Por quê? O array, ele é uma coleção baseada em memória, ou seja, quando nós derrubamos a nossa aplicação, então quando o nosso código para de funcionar, ele deixa de ser alocado na memória e todos os dados que estavam dentro dele não vão mais funcionar. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar novamente o usuário, tá? Bom é que o Swagger, ele já meio que já ajuda a você escrever corretamente o nome do usuário. Então, vamos aqui novamente. Ilan Silva, a idade, colocar 20 anos, e eu estou logado como false. Se a gente executar aqui, ele salvou, deu tudo bem, 201. E se a gente estiver no nosso banco de dados agora, na teoria, no nosso banco de dados, a gente executar aqui, podemos ver que ele retorna a lista com o meu nome como primeiro user. Beleza? Então agora, vamos criar mais uma rota. Agora, vamos criar a rota de ler, para a gente poder, de ler não, de atualizar, para a gente poder atualizar os nossos usuários, ok? Então agora app.put para atualizar. E agora nós vamos passar um novo parâmetro na URL, ou seja, vai ser o /users, porém nós queremos o usuário com o respectivo ID que queremos alterar. Então agora vai ser um response model users, novamente response model by alias false. Ok, tudo certo. Agora vamos aqui def update user by ID, beleza? E aqui a gente vai precisar dos parâmetros. Primeiro a gente vai precisar do ID, ele vai ser um inteiro, e vai precisar do user data, que ele vai ser o parâmetro que a gente quer alterar do tipo user, beleza? Então, aqui dentro, vamos fazer agora alguns filtros para verificar se o nosso usuário existe no banco de dados ou então se o ID inserido é permitido, ok? Então, o primeiro a gente vai perguntar aqui if not ID, significa se não existir o ID e se ID for maior do que -1. Não, calma. Se ID for menor que 0, no caso. E na questão, eu vou trocar aqui de int para or, porque se o ID não existir ou o ID for maior que 0, então, aqui tem que ser realmente menor que 0, beleza? Se o ID não existir e se o ID for menor que 0, nós vamos dar um raise aqui e vamos importar uma nova classe também que vai se ver aí, que é o HTTP Exception. Ele faz com que a gente consiga mostrar erros no nosso front-end ou então na nossa API. HTTP Exception, nós vamos passar um status code de, mais uma vez, status. Ponto. Vamos usar agora o 403 e aqui o details dele é ID não permitido. ID de usuário não permitido. Beleza? Pronto. Esse é o nosso primeiro filtro. Nós vamos verificando se existe um ID e se o ID é menor que 0. E agora vamos fazer um segundo filtro. If database.id if not, se não existir um banco de dados com esse ID or length de database por menor que a ID, ou seja, se o tamanho do banco de dados, que seria a quantidade de objetos que a gente tem dentro dele, ou então, se o objeto não existe dentro do banco de dados, a gente também vai soltar um HTTP exception, só que eu vou copiar aqui, só que dessa vez não vai ser um 403, mas sim um 404. E aqui vai ser usuário
não encontrado. Beleza? A partir disso agora, se todos esses filtros passarem, se o nosso ID passar de todos esses filtros, a gente pode agora fazer o quê? A gente pode fazer database ID é igual a user data. Porque aí agora nós inserimos os dados dentro do banco de dados. Depois disso, a gente pode dar um return user data para que a pessoa consiga saber se os dados foram atualizados ou não. Beleza? Eu vou abrir agora aqui o nosso Swagger e atualizar ele. E verificamos que aqui a gente já conseguiu criar a rota de push. Seja update user by ID. Beleza, a gente vai ter que criar um novo usuário, porque como eu falei para vocês, toda vez que a gente reinicia a nossa aplicação, nosso banco de dados é apagado. Se a gente ver aqui, ó, ele está vazio. Então, vamos aqui agora criar um novo usuário. Mais uma vez, vamos passar o nome dele de Ilan Silva, só que dessa vez eu vou usar o Silva. E aí a idade dele vai ser 20 anos. E se ele vai estar logado, vou passar true. Só que aí eu quero alterar isso, tá? Então, vamos copiar isso aqui, tá? E vamos vir aqui em Update User by ID. Deixa eu só... Vamos verificar antes como está no banco de dados. Vocês podem ver aqui que passou o meu nome com a idade e eu estou logado. Porém, eu quero alterar meu nome e quero que eu não esteja mais logado, tá certo? Então, vamos vir aqui e trocar esse dado. Por exemplo, como um array, o primeiro objeto está alocado no espaço, no primeiro espaço, o array começa sempre com ID 0. Então, aqui a gente sempre vai ser, o primeiro usuário sempre vai ter o ID 0. Por isso que eu coloquei que o ID for menor que 0. E aí aqui nós vamos passar novamente o objeto, que seja Ilan Silva, padrão false. Beleza? Vamos clicar aqui em Execute. E aí retornamos. Olha, ele retornou 403, onde diz que o ID de usuário não permitido. Então vamos ver aqui. Cadê? Se ID se if not, se não existe ID, o ID for menor que 0, então eu vou colocar aqui ID for maior que 0. Não, se for maior que 0, beleza. Vamos acessar novamente agora. Nós vamos ter que criar mais uma vez o usuário. Executar, criou. Vamos ver agora. Eu acabei tendo um pensamento aqui que não precisamos dessa afirmação. Então, se ID não existir, ele sempre vai ter que existir por padrão. Então, a gente pode colocar se. Então, se ID for menor ou igual a -1, a gente vai dizer usuário não permitido, porque senão ele não consegue acessar o nosso ID. Então, beleza. Vamos lá para a próxima parte agora. Pensando aqui, voltando para a nossa aplicação, vamos tentar fazer o caminho mais uma vez. Nós temos aqui o usuário que a gente acabou de criar. Vamos verificar se ele já está no nosso banco de dados, está aqui salvo como nosso banco de dados. E vamos vir agora aqui na parte de testes, vamos passar o ID dele como 0 e vamos passar o padrão normal. A gente vê aqui, ele deu response body como 200, Ilan Silva, idade 20, tudo corretamente. Se a gente vier no banco de dados, vocês podem ver, vamos atualizar. E aí foi para Ilan Silva, 20 anos e logado como false. Beleza? Vamos agora começar a fazer a parte de deletar o nosso usuário. Para a parte de delete, vamos vir aqui e delete. Vamos passar. Eu vou copiar isso aqui, porque praticamente a gente vai usar isso aqui. Vamos retornar aqui, em vez de put, a gente vai passar delete. Então, delete. E aí a gente não precisa de um response model, nenhum response model by alias. Aqui a gente só precisa de um status code. Status. Ponto, eu quero um no content, porque a gente não vai precisar retornar nada, tá? A gente só vai apagar o usuário.
E aqui a gente vai trocar de update para delete user by ID. Não precisamos dos dados do usuário. E aí a gente pode colocar os mesmos filtros. E se caso o usuário passar por todos eles, vamos dar um database.append e passando o ID que a gente quer retirar no nosso banco de dados, beleza? Então, é isso. A gente chegou à criação das nossas 4 operações, que é criar, ler, atualizar e deletar. Porém, vamos criar uma rota de ler, só que agora com passando o ID para a gente buscar um único usuário. Então, a gente também pode copiar daqui de update. Ela é uma boa rota para a gente também pegar, porque ela já vem com todos os filtros que a gente precisa. Então, aqui, vamos trocar agora de put para get. Get, eu vou colocar aqui um status code de 200. Então, status ponto http 200 e tudo correto. E agora aqui a gente vai pegar o usuário por ID, a gente só precisa do usuário, beleza? E aqui ele vai retornar os dados, e aqui a gente só precisa pegar o usuário onde ele estiver no database ID. Então, return database ID. Esqueci que eu estou sem formatador. Então vamos salvar só, vou indentar aqui corretamente para deixar tudo bonitinho. Também temos agora a nossa rota de buscar o usuário por ID. Vamos salvar. Vamos lá. Vamos criar alguns usuários para que a gente possa brincar um pouquinho. Primeiro, eu vou criar o usuário que a gente já tinha. Então, vai ter aqui Lan Silva, com 20 anos. E se ele está logado, eu vou deixar como falso. Beleza? Tá. Agora eu vou criar mais dois ou três usuários. Vamos lá. Colocar então 2 anos. Colocar aqui Iago Teles. Iago Teles, de 2 anos. Vou colocar agora Daniel Cássio, com 24 anos. Mais um agora. Lúcia Amarante, de 46 anos, por exemplo. E por fim, Geraldo Alves, com 35 anos. Beleza, criamos todos esses usuários. Vamos carregar aqui no nosso banco de dados para ver se todos eles estão lá dentro. E temos aqui Ilan Silva, Iago Teles, Daniel Cássio, Lúcio Amarante e Geraldo Alves. Beleza? E agora vamos brincar um pouco fazendo algumas operações dentro do nosso Swagger. A primeira operação que a gente vai fazer é buscar o usuário por ID. Eu quero o usuário de ID 3. O usuário de ID 3 ele vai estar na quarta posição do array, ou seja, automaticamente ele seria... Cadê quem ele seria? 1, 2, 3, 4. Seria a Lúcia Amarante. Vamos ver se ele é realmente, se ela realmente ela é o objeto ou o usuário de ID 3. É isso aí. Lúcia Amarante, 46 anos, está logado como falso. Pronto. Vamos agora atualizar o status de um usuário. Vamos pegar o usuário de ID 0, que no caso sou eu. E aí vamos vir aqui em Ilan Silva, atualizar aqui, deixar meu nome, idade de 20 anos. E aqui logado eu vou deixar como true. Vou deixar como true, porque aí significa que eu estou logado. Vamos executar. E aí, agora eu estou logado. Se a gente vier aqui no nosso banco de dados e atualizar novamente, olha aí, eu estou logado. Tá bem? Beleza. Vamos agora deletar um usuário. Digamos que Geraldo Alves não quer mais fazer parte do nosso sistema. Como ele é usuário de ID4, a gente só vem aqui
passo a ID dele, ID 4, e automaticamente, se der tudo certo, vamos retornar 204. Beleza, 204 sem conteúdo nenhum. Porém, se a gente vier aqui e atualizar o nosso banco de dados, calma, ele... Opa! Temos um erro aqui, vamos ver qual é o erro. Entendi qual foi o nosso erro. Aqui na roda de delete, a gente acabou colocando append em vez de pop. Pop é realmente a operação que a gente faz para retirar os usuários. Vamos agora vir aqui, criar dois usuários de Geraldo Alves. Temos aqui dois usuários dele. Se a gente vier aqui embaixo, e a gente vamos apagar o usuário 1. Beleza? Pronto. E agora, se a gente retornar aqui, apenas terá um usuário. Vamos ver? E é isso aí. Temos apenas um único usuário. Beleza, galera? Pronto. Então, e vamos vir aqui no nosso Swagger. E agora, se a gente ver, temos as 5 operações corretamente. Conseguimos ver toda a lista de usuários, conseguimos ver criar um usuário, conseguimos buscar um usuário por ID, conseguimos atualizar o usuário e deletar o usuário. Este daqui é o nosso CRUD. Nós temos todos esses arquivos aqui, tudo bonitinho. E é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado desta aula. Próxima aula a gente vai fazer os testes, testar nossa aplicação e vamos continuar com esse conteúdo. Beleza, galera? Valeu. Tchau, tchau.